Boa tarde, meu povo, tudo bem? Graça e paz. Já são aí 4 horas, nós vamos fazer a transmissão da nossa devocional. Mas antes vamos de música, escutando Isaías 53 do Projeto Sola. O povo vai chegando aí devagar. Reverendo Ricardo, lá de Maria da Fé, Deus te abençoe, meu querido, forte abraço. Reverendo Aguinaldo aí conosco também, Dona Maria do Carmo, com Esdras, como sempre, aí acenando, Deus te abençoe, Cleidmar também, irmã, olha aí, ó, a Fabiana, maravilha, Deus abençoe a todos aí que estão chegando, vamos ter um momento aí muito especial de meditação na palavra de Deus e também de oração e intercessão. Reverendo Nilton Carvalho aí também conosco. Deus abençoe, reverendo. Creus aí conosco. Dona Ana Lemes. Opa, o Diego está aí conosco, diretamente da Itália. Dona Lúcia Mara, Cibele. Maravilha. Vamos chegando, povo. Presbítero Giovanni conosco aí também. Dalmo. Muito bom poder ver todos os irmãos aí por essa live, ver os rostinhos, mesmo que seja virtualmente, né? Porque agora o abraço e o beijo é só virtual, não tem jeito, né? Até segunda ordem, tudo virtual. Tá aí o Marquinhos Aquino conosco de novo, Deus abençoe, Marquinhos. Soraya, como sempre, Deus abençoe. Maravilha, todos aí nos assistindo, todos ouvindo bem. Maravilha. Maravilha, fomos aí de Sola, canção baseada em Isaías 53. Maravilha. Meus queridos, graça e paz, boa tarde. Já quero começar nessa tarde, meditando na palavra do Senhor, claro, lendo um salmo. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no Salmo 121, um salmo conhecidíssimo, mas um salmo muito importante para a nossa meditação, edificação e principalmente alimento da alma. O Salmo 121 diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que nem o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída agora e para sempre. Isso aqui é um salmo maravilhoso, salmo de Davi, um cântico de romagem para a edificação das nossas vidas. E diz o texto aqui que ele guardará a tua alma. No verso 7 ele é muito claro que Deus nesse tempo guarde os nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que não sejamos levados pelo terror, pelo pavor, pelo medo, pela fobia, mas que
a gente aqui guardado e resguardado na palavra do Senhor. Que nós possamos elevar os nossos olhos, olhar para cima das montanhas e ver que tem um Deus no controle de toda a história. E é muito disso que a gente está falando aqui nessa introdução, eu vou estar falando ao longo da nossa devocional nessa tarde. Mas é importante lembrar uma coisa aqui interessante. Eu tenho ido muito para São Paulo por causa dos meus estudos. E São Paulo é uma cidade muito interessante, porque ela te impede de olhar para os céus. Você olha para aqueles prédios, aqueles arranha-céus enormes, e você vai olhando para aquilo e você fica deslumbrado com aquilo que o homem é capaz de fazer. Mas por causa desses prédios, você não atenta para o que está além disso. E é mais ou menos o que está acontecendo conosco hoje. A gente está olhando ao redor, a gente está olhando os prédios, a gente está olhando recursos, a gente está olhando a economia, a gente está olhando o rádio, está olhando a televisão. Mas nessa tarde eu quero te chamar a olhar para além disso, para cima disso. Há um Deus criador de todas as coisas, que controla todas as coisas e que nada fugiu do seu controle e da sua santa providência. Então, meus queridos, vamos tranquilizar o nosso coração nessa tarde, meditando na palavra, se alimentando daquilo que nos dá verdadeiramente esperança. Eu quero te convidar, onde quer que você esteja agora, no quarto, na sua sala, quem sabe você está aí assistindo pela televisão, no seu Chromecast, ou então você está assistindo no seu celular, no seu iPad, seja qual for o recurso eletrônico que você esteja usando. É importante que você também não apenas esteja assistindo, mas participando desse momento. Como eu posso ver aqui, já são 47 pessoas assistindo, isso é muito legal. Eu te peço para com os irmãos e as irmãs, tá ok? Vamos orar então nesse momento, pedir a direção do Senhor para agora. Senhor, nós queremos te agradecer por essa tarde, queremos te agradecer porque o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso refúgio. E se nós tomarmos, Senhor, essa atitude de fé, de elevar os nossos olhos para cima dos montes, nós temos certeza que veremos a grandeza do Senhor, aquele que está acima de todas as coisas, que vê do alto, que simplesmente nos abençoa, nos direciona, nos guarda. Senhor, que nessa tarde o Senhor nos livre do mal, que nessa tarde o Senhor alimente a nossa alma, guarde a nossa alma, Deus, para que não venhamos a sucumbir, Deus, diante das pressões, diante das ansiedades, diante, Senhor, das preocupações que muitas vezes nos acometem nesse tempo de quarentena. Guarda, Senhor, a nossa alma. Esteja, Senhor, conosco nessa tarde. Esteja ao nosso lado, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, eu quero meditar numa palavra com vocês que eu tenho meditado já há algum tempo. E nessa manhã eu fiquei lendo esse texto. Pior que eu estou com uma intromissão aqui. Tem uma pessoa tentando me ligar a todo momento. E eu não sei como é que cancela o Messenger aqui. Mas enfim, vamos lá. Lucas capítulo 21 é um texto maravilhoso que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo hoje. Porque ele fala do princípio das dores, ele fala da Jerusalém sitiada, ele fala da vinda do Filho do Homem e ele traz depois uma parábola de exortação à vigilância, né? Então, eu quero começar lendo aqui, né, do verso 7 ao verso 11, eu quero fazer alguns apontamentos, trazendo elucidações, trazendo orientação e trazendo a partir do texto uma palavra de consolo, né, para as nossas almas aí atribuladas. Do verso 7 ao verso 11, Jesus Cristo vai dizer assim, perguntaram-lhe, mestre, os discípulos perguntando, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para se cumprir? Então Jesus vai responder, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Nessa primeira parte aqui, né, eu vou chamar de primeira sessão, né, Jesus já começa a falar sobre falsos cristos,
falsos mestres e circunstâncias adversas que virão ao longo da história. É interessantíssimo observar algumas ordens que Jesus coloca aqui no texto, né? A primeira coisa que ele fala no verso 8, ele tem um imperativo maravilhoso. Ele diz, vede, ou seja, veja, perceba, ou seja, veja com muita atenção. Não é um ver qualquer, é um ver e notar e perceber o que está acontecendo na realidade ao redor. E ele vai falar que muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E veja que ao longo de toda a história sempre apareceram falsos cristos. Sempre apareceram pessoas dizendo ser eles os cristos, ou o Cristo. E o que Jesus vai dizer aqui com muita clareza? Aí ele fala, não sejais enganados. Vede, ou seja, veja com atenção para que você não seja enganado, para que você não venha a ser desencaminhado da verdade, você seja conduzido para fora do trilho, seja conduzido para fora da verdade. Então é primordial para nós aqui nos assegurar da verdade das sagradas. Mas ele diz mais, e outros vão dizer assim também, chegou a hora. Olha que curioso, não é apenas falsos mestres, mas também pessoas, profetas do Apocalipse, que vão estar dizendo assim, chegou agora a hora, é agora que vai acontecer o fim do mundo, o fim da história e coisas do tipo. Não é agora, tá? E o que Jesus diz ali ainda? Não os sigais, ou seja, não entrem nessa jornada, não entrem nesse barco furado, não entrem nesse trem que vai simplesmente tombar na primeira curva. Ele diz, não os sigais. Isso é muito curioso, porque recentemente eu vi nas redes sociais pessoas postando que um determinado judeu lá de Israel postou que diante de todas as circunstâncias, né, que estão acontecendo hoje no mundo, por causa do coronavírus, Jesus vai voltar antes da Páscoa. Ou seja, é mais um falso profeta dizendo, chegou a hora. Não chegou, irmãos. Não os sigais. Eu lembro que na minha, vamos colocar assim, baixa juventude, né? Porque eu tenho 42 anos. E quando eu tinha lá meus 20 anos, eu via vários pregadores e vários músicos cristãos dizendo assim, que Jesus voltaria dentro de 10 anos. Ou outros dizendo mais ou menos assim, Jesus, não passa dessa geração, gente, Jesus vai voltar. Olha, o texto está sendo claro para nós aqui nessa tarde. Não chegou a hora. E a ordem de Cristo é, não siga, não seja enganado. Tá? Depois, a gente vai ver ali no verso 9, que quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Aí vem a orientação aqui de Jesus, uma palavra de ordem, de novo, para nossas vidas. A primeira palavra de ordem, veja. Veja, não se engane e não siga. E depois ele fala, não vos assusteis com as coisas que vão acontecer. Ou seja, não fique aterrorizado, não fique em alvoroço, não deixe que a tua alma entre num estado de tribulação tão grande que você perca toda a sua esperança. Saiba, o Deus que revelou isso aqui, o Cristo vivo, a segunda pessoa da Trindade, que relatou tudo isso aqui, o Espírito Santo que orientou Lucas a registrar tudo isso aqui, ele está nos dizendo que está no controle de todas as coisas, que ele até antevê o que vai acontecer. Porque ele não está apenas antevendo, é coisas que ele mesmo decretou na sua providência, no seu plano eterno, gente. Então fique tranquilo, nada acontecerá fora dos planos e projetos do nosso Deus. E tudo que ele faz é bom e perfeito. E a gente entende isso mais à frente. Mais à frente que a gente vai entender determinadas coisas. Mas aí entra uma segunda sessão desse capítulo 21 de Lucas, que vai do verso 12 até o verso 19. Aí do verso 12 ao verso 19 ele diz assim, antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres,
levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Aí vem mais uma ordem. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Aí já nessa segunda sessão, depois de Jesus alertar, virão falsos cristos, virão falsos mestres e virão situações totalmente conflituosas e adversas ao longo do mundo. Fique atento para não seguir nenhum falso profeta, nenhum falso Cristo e para não se assustar com o que está acontecendo, porque ainda não é o fim. Aí ele traz uma palavra para o cotidiano, para a vida diária dos seus discípulos. Olha só que interessante. Ele fala: assentai, verso 14, assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Ou seja, os discípulos seriam presos, eles seriam perseguidos, eles enfrentariam a fúria de reis, de governantes e outros mais. Mas ele diz: não se preocupe. E ainda no verso 18, no verso 19, ele traz uma palavra que simplesmente vai trazer força e consolo para esse tempo. Ele diz: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Mas note bem, eu tenho a soberania de Deus trabalhando. Eu tenho a soberania de Deus dizendo: nenhum fio de cabelo teu se perderá sem a minha permissão. Mas também tem o outro lado, que é a responsabilidade humana. E ele diz: e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ou seja, não deixe a sua alma se perder por causa de circunstâncias, por causa de palavras de falsos mestres e nem por anúncios e prenúncios de falsos cristos. Creiam simplesmente naquilo que eu estou dizendo. É necessário que assim seja, mas não é o fim. Então, fique focado nisso, não é o fim. Aí entra uma terceira sessão, que é algo que acontece no ano 70 depois de Cristo, que Jesus vai dizer que o templo de Jerusalém, o templo de Herodes, vai ser destruído, não ficaria pedra sobre pedra ali. E isso acontece e essa profecia se cumpre plenamente em sinal dos últimos dias, em sinal do princípio das dores. Agora, olha que curioso. Você tem a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Entre a primeira vinda e a segunda vinda, nós estamos vivendo uma etapa de princípio das dores. Mas deixa eu te antecipar uma coisa aqui maravilhosa para o seu coração e para a sua vida. Quando ele está falando de princípio das dores, quando o texto fala desse anúncio, notem bem, ele usa a figura da mulher que está prestes a dar à luz. Ela sente muita dor, ela sente aquelas contrações, você começa a contar no relógio, de tempo em tempo, quando que acontece a primeira contração, até acontecer a segunda contração, você vê o espaçamento de tempo, coisa do tipo. Mas quando a criança nasce, acaba toda a dor, acaba todo o sofrimento, e agora só há alegria para aquela criança que está no colo. Então o que Jesus está querendo nos dizer aqui, olha, teremos sim tempos de aflição, teremos tempos de tribulação, teremos tempos que serão angustiantes, que serão dolorosos realmente, mas saiba, esse tempo vai acabar, e você, assim como a mulher grávida, agora que pariu a criança, pega ela no colo, ela se esquece completamente das suas dores. E olha que curioso, isso simplesmente se alinha perfeitamente ao texto de Apocalipse, quando Apocalipse vai dizer que Cristo vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, e não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento para aqueles que viverem na presença de Deus em fé e perseverando na graça do nosso Senhor. Então do verso 20 aqui, vamos ler, diz assim: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada dos exércitos, saber que está próxima a sua devastação. Essa profecia acontece no ano 70, ela se cumpre no ano 70. Tudo que Jesus está falando aqui
está acontecendo e coisas já aconteceram. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Agora, olha que curioso. Naquele tempo, os lugares mais seguros para você estar era dentro de uma cidade fortificada com muros. E a orientação que Jesus dá para esse povo, diante dessa devastação, diante do ataque do inimigo, é: corra, fuja para os montes. Isso é tão interessante que Provérbios vai dizer, né, que o sábio, quando vê o perigo, ele foge. O tolo, o insensato, ele simplesmente sai como nada tivesse acontecendo. É bem semelhante, né? A gente poderia trazer isso aqui como aplicação para os dias de hoje. Não é sábio ficar saindo para a rua, é sábio buscar refúgio no lugar correto, né? E falando dentro de uma linguagem espiritual, o mais sábio ainda é buscar refúgio na presença de Deus para as nossas almas. Porque, guarde bem isso que eu vou te falar. Às vezes, o mais terrível não são as tempestades ou as ondas fortes que batem contra o mar, mas são as tempestades que acontecem dentro do nosso próprio coração. Então guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E o verso 22, continuando: porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão o fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Essa parte aqui, irmãos, é interessantíssima, porque ela já se cumpriu na história, né? E agora nós vamos para um outro momento, né? Muito curioso aqui, que seria aqui a nossa quarta sessão, a terceira sessão, né, dentro desse cerco, no verso 28, eu queria que você atentasse para isso. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Olha só que curioso, Jesus está dizendo que todo esse cerco vai acontecer, né, ainda nessa terceira sessão. Isso vai se cumprir apenas, né, no ano 70 depois de Cristo. Isso vai ser registrado por historiadores, né? Mas ele dá uma ordem para as nossas vidas: exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ou seja, há uma palavra de esperança. Vai ter dor, vai ter sofrimento, vai haver um cerco em Jerusalém. E ele tente imaginar os primeiros discípulos ouvindo essa mensagem, pensando: mas como vão destruir esse templo com todas essas pedras? E Jesus vai dizer: não ficará aí pedra sobre pedra, vai cair tudo, vai ser destruído. E foi. A única coisa que você encontra lá até hoje é o Muro das Lamentações, para comprovar que a profecia de Cristo se cumpriu perfeitamente. Agora, esse exultar e erguer traz umas ideias interessantes para nós, que é levantar, erguer-se, endireitar-se, aprumar-se, ou seja, ser erguido com dignidade, exaltar-se. Então, Jesus Cristo está dizendo assim aos seus: olha, quando todas essas coisas estiverem acontecendo, aprumem-se, coloque-se de pé, endireite-se, né? Estreita aí a tua coluna, prepare-se, porque a tua redenção final está chegando. E aqui a redenção é vista em duas etapas. Numa primeira, na morte e ressurreição de Cristo, em que os nossos pecados são apagados, que as consequências dos nossos pecados vão ser todas colocadas de lado, porque nós fomos comprados por bom preço. Mas existe também uma redenção final e plena e última, que é aquela em que o poder do pecado será definitivamente anulado em nossas vidas, porque os nossos corpos serão transformados. Aí entra a quarta ascensão, que são os sinais que antecederão o retorno glorioso de Cristo, do verso 25 ao verso 36. E ele diz assim: ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede. Olha, novamente Jesus usando o mesmo imperativo: vede. Ele usa o vede no verso 8 para dar a sua resposta,
E ele agora inicia novamente com um vede no verso 29. E ele diz, vede a figueira e todas as árvores. Jesus vai ilustrar o seu sermão. Como eu sempre falo lá na igreja, né, um bom sermão expositivo, ele vai seguir essa mesma ideia, ou melhor, essa mesma dinâmica que Cristo apresentou. Ele apresenta o ensino, ele ilustra o ensino e ele aplica o ensino para as nossas vidas. Aí diz assim, ainda lhe propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis, por vós mesmos, que o verão está próximo. Assim também, quando vides acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos, mais uma ordem, por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Mais uma ordem, vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Olha que tremendo! E aqui, dentre esses sinais, Jesus vai usar a figura da figueira. Ele fala, olha, quando a figueira estiver dando fruto, você já sabe. O que vai acontecer? O verão vai chegar. Então, olha só, o que Jesus está dizendo para nós, com toda a clareza nesse texto. Primeiro, virão falsos mestres, virão falsos cristos, virão sim adversidades, e ele está no controle de todas essas coisas, porque os seus eternos decretos já estabeleceram isso. Isso não vai mudar, vai continuar acontecendo. Agora, sabe o que é o mais terrível? Apesar disso aqui estar registrado, as pessoas ainda continuam seguindo falsos mestres. Pessoas que dizem ser representantes de Cristo por falar em nome de Deus. Gente, ninguém tem a assinatura ou tem a escritura para falar em nome de Deus, gente. Nós só podemos falar aqui que está registrado e com muito temor e com muito tremor nos nossos corações. Isso é muito sério. E ele vai dizer também que nós não devemos nos preocupar, porque nenhum fio de cabelo vai cair, vai ser arrancado sem a permissão dele. Deus está cuidando das nossas vidas. E ele diz mais, seja perseverante. Depois ele vai dar um sinal que vai acontecer logo após esse sermão. Quando eu digo logo após, 30 anos praticamente após esse sermão, que o templo de Jerusalém vai ser destruído. E foi destruído. E nunca mais foi reerguido. Aí ele vai começar a falar dos sinais do sol, da lua, das estrelas, da angústia entre as nações, a perplexidade, o bramido do mar e das ondas e coisas do tipo, falando que os céus serão abalados, uma linguagem bem apocalíptica para nós. Mas ele diz o quê? Esteja preparado, erga-te, apruma-te, endireita-te. Aí ele traz essa parábola, ele traz esse ensino, né? Mas aí ele vai trazer algumas coisinhas a mais. No verso 31 eu quero destacar, ele diz, assim também, quando vides acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Ou seja, está se aproximando o reino de Deus. Isso é bênção, irmãos. Essa mensagem aqui, que alguns chamam de pequeno Apocalipse, como eu sempre digo lá na igreja, o livro de Apocalipse não é um livro de terror, não é um livro de pânico, não é um livro para amedrontar pessoas, é um livro de esperança, porque dentro do livro de Apocalipse se levantam falsos mestres, se levantam nações, se levanta a própria Babilônia, se levantam as bestas do mar, da terra, se levanta o falso Cristo, se levanta o próprio inimigo das nossas almas. E
todos eles caem e a igreja fica triunfante e Cristo retorna triunfante para encerrar a história. Isso é bênção, isso é esperança para as nossas vidas. Não é para nós ficarmos preocupados, não é para ficarmos aterrorizados, não é para ficar amedrontado com nada, meu querido e minha querida. É tempo de ter esperança. Os sinais estão confirmando aquilo que Cristo já disse há 2000 anos. Vai continuar acontecendo em todas as gerações, porque ninguém sabe o dia nem a hora do seu retorno. Aí agora olha só que interessante, o verso 34 tem uma ordem aqui maravilhosa: acautelai-vos por vós mesmos. O que significa isso? Atentem para si mesmos, para o vosso próprio procedimento. Ou seja, é um problema muito sério na igreja. Todo mundo olha para a vida do outro, todo mundo aponta o pecado do outro, todo mundo aponta a falta de amor do outro, todo mundo acusa o outro, mas ninguém atenta para si mesmo. É hora de atentar para nós mesmos. Você precisa olhar para si, para a sua vida, como que você está se portando diante desses sinais. Aqueles que creem, aqueles que esperam que Cristo vai voltar, terão as suas vidas marcadas pela santidade. Uma vida que está em coerência com uma vida cheia do Espírito Santo, ou seja, cheia das suas virtudes, que são alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, fidelidade ou fé, dependendo da tradução que você usar. São as marcas que vão simplesmente evidenciar a nossa filiação em Deus, né? Aí ele fala desse acautelar, e continuando aqui, ele fala, por que isso? Para que nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado, ou seja, pesado. E ele vai usar como as consequências da, olha só que curioso, ele usa orgia, embriaguez e preocupações. Aqui, o nosso tradutor colocou como orgia, mas o sentido original seria uma ressaca. Isso mesmo, uma ressaca. É só você lembrar da cultura grega e da cultura romana, das festas, né? Por exemplo, a Baco, né? Que eram regadas a vinho e as pessoas se embriagavam tanto que no final acabavam cometendo orgias e coisas terríveis. E ele está falando aqui da tontura, da dor de cabeça causada pelo excesso. E ele fala da embriaguez, da intoxicação. Agora, olha como que as coisas vão se encaixando nesse texto, né? A gente acabou de ver no verso 28 que exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. É se endireitar e se aprumar, se colocar numa postura de que algo já está para acontecer. O reino de Deus está se aproximando. Ou seja, vamos nos preparar, vamos estar preparados. E ele fala que algumas pessoas, infelizmente, vão estar entregues ao hedonismo, ao prazer próprio, à busca constante do seu próprio prazer, da sua própria satisfação, né? E eles vão estar cada vez mais se embriagando. E o embriagar-se, queridos, é muito curioso. Quando você vai para o texto de Paulo, em Efésios 5,18, ele vai falar, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Agora olha que curioso. Quem se embriaga com vinho, quem fica se embriagando, perde o controle de si mesmo. Agora, quem se enche do Espírito, ganha domínio próprio. O que nós precisamos para este tempo? Domínio próprio. Mas aí não para aí, porque você pode pensar assim, mas espera aí, pastor Marcelo, o senhor está falando, mas eu não vivo de embriaguez, eu não vivo de uma ressaca, certo? Mas olha só, o que o texto continua dizendo?
e das preocupações deste mundo, ou seja, os cuidados, as ansiedades, as distrações, e essa mesma palavra preocupação que Jesus Cristo está usando aqui, é usado também no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, verso 22, que diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, nós devemos nesse tempo ter domínio próprio para não nos entregar a um estado de ansiedade que vai nos dominar por completo. Uma preocupação tal, uma distração tal, que nós vamos apenas cuidar das coisas desta vida e vamos nos esquecer que o reino de Deus está próximo e os sinais estão evidenciando isso. E ainda mais perigoso, se eu vivo da intoxicação e se eu vivo na ressaca, isso quer dizer então que eu vou ser uma presa fácil para ser levado por qualquer vento de doutrina, ou seja, qualquer vento de ensino estranho. E é o que mais tem acontecido nos nossos dias. Aí o verso 36, para a gente caminhar aqui para esse finalzinho, Jesus é maravilhoso. Ele diz assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Ou seja, vigiar aqui, né, significa estar acordado, permanecer acordado, estar atento e pronto. Ou seja, o que a mensagem aqui do capítulo 21 de Lucas tem para as nossas vidas é muito simples e muito tremenda ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, saiba, virão falsos cristos e virão falsos mestres dizendo: chegou a hora. Profetas do Apocalipse, pessoas antevendo coisas que vão acontecer e tal. Não acredite. O texto é muito claro, não os sigais. Se a gente botar alguns textos paralelos, como por exemplo de Mateus, Jesus vai dizer: não vos enganem. Muitos virão em meu nome, inclusive operando sinais. Veja bem isso. Eles vão curar, eles vão expulsar demônios e eles vão profetizar. Olha que curioso. Não se encante com sinais, não se encante com profecias, não se encante com essas coisas, não se iludam. Fique no texto sagrado. Aqui você tem respaldo, porque aqui é a palavra de Deus inerrante para as nossas vidas. Então, vai acontecer tudo isso. Depois ele vai falar: vai haver epidemias, vai haver fome, vai haver guerras, vai haver todo esse tipo de tumulto que a gente tem visto ao longo da história. E isso vai continuar se repetindo. E isso significa dizer, meus irmãos, que Deus está no controle de todas estas coisas. Depois Jesus nos dá uma amostra grátis. Olha, quando vocês virem Jerusalém sitiada, saiba que está perto. E isso acontece nos anos 70 depois de Cristo. Nós estamos em 2020. Olha que tremendo isso aqui. Então, desde aquele momento até agora, nós estamos vivendo o princípio das dores. Em todas as gerações, essas coisas vão se repetindo e vão acontecendo e vão repetindo para comprovar aquilo que Jesus estava dizendo. Outro detalhe importantíssimo, quando Jesus está falando sobre isso aqui, Roma vivia a famosa Pax Romana, ou seja, a paz romana. E é o que Paulo também vai dizer depois, mais à frente: quando ouvirem de paz, saiba que virá repentina destruição. Né? Então veja bem, o que Jesus deixa claro para nós é que esses eventos vão se repetir e ele está no controle. Depois ele traz para nós alguns sinais, depois ele traz uma ilustração. Olha para a figueira, é assim que você vê, quando tem fruto, começa a aparecer os frutos, saiba que está próximo o verão. Quando a gente ficar vendo esses sinais, essas notícias, saiba, Jesus está às portas, o reino de Deus está prestes a se manifestar de maneira plena. E qual é a postura, então, que nós temos que ter diante desses sinais? Acautele-se, ou seja,
Tome conta da sua própria vida. Atente para o seu próprio procedimento e vigie. Como diz um amigo meu lá de Petrópolis, vigia, varão, vigia, porque Jesus está voltando. Esses sinais, tudo isso aqui, são princípios das dores. Não é o fim. E nenhum fio de cabelo de vocês se perderá, porque Deus está no controle da história. Eu espero que essa palavra acalente o teu coração, te console, para que você entenda que, embora estejamos vivendo tempos difíceis, Deus não perdeu o controle. Deus está no controle porque Ele já nos revelou isso. Ele já decretou que assim seria e que esses seriam os sinais que antecederiam a sua gloriosa manifestação. E saiba, assim como uma mulher está prestes a dar à luz e ela sente as suas dores e é muito doloroso, mas no final ela esquece quando está com seu filho no colo. E vai ser da mesma maneira. Tudo isso vai passar e nós veremos novo céu, novos céus e nova terra. Na sexta-feira agora, tá ok? Sexta-feira, às 16 horas, novamente, tá ok? Nós estaremos aqui, mas dessa vez num bate-papo. Eu e o reverendo Agnaldo Mendes estaremos juntos aqui em 2 telas, falando sobre como nós devemos nos portar nesse tempo, né? Porque muitas pessoas não estão conseguindo lidar com a sua própria ansiedade, com o desespero. Então nós vamos trazer uma palavra de ânimo, de consolo, de edificação, para que você não seja dominado aqui pelo desespero, pela ansiedade. Então, meus queridos, vamos encerrar esse momento com mais uma oração para a glória do nosso bom Deus. Amém? Senhor, te agradecemos por essa tarde, por esse momento devocional. Que a tua palavra continue a falar aos nossos corações. Que não venhamos a ser enganados, que não venhamos a seguir a falsos ensinos, que não venhamos, Senhor, a nos desesperar, assustar, temer, Senhor, ou ficar apavorado diante, Senhor, de notícias alarmantes. Mas que nós estejamos, Deus, centrados com o nosso coração no Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que nos guarda de maneira tal que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a tua autorização. E é certo que o Senhor guardará a nossa entrada, a nossa saída, guardará a nossa alma, Senhor, como nós lemos no Salmo 121. Que nessa tarde tu alimente os meus irmãos, que o teu Espírito, Senhor, venha simplesmente a rememorar, a lembrar essas palavras que vêm do Senhor ao coração deles, Senhor. Eu te peço a tua bênção para essa tarde, abençoa todo o povo de Deus aqui espalhado. E te rogamos também, ó Deus, por todos os enfermeiros e enfermeiras da Igreja Presbiteriana. Te pedimos, Senhor Deus, pela vida da Aline, pela vida da Carol, pela vida da Camille. Te pedimos, Senhor, pela vida do genro, Senhor Deus, do Giovanni. Te pedimos, Deus, para os nossos irmãos que estão fora do país, como o Diego e sua família, Senhor, pelo Miqueias, Senhor, e a Elisa. Te pedimos por todos aqueles, Senhor, que estão em situações de risco. Te pedimos, Deus, pelos médicos e pelas médicas da nossa região. Te pedimos também, Deus, pelos coletores, Senhor, de lixo. Te pedimos pelos aqueles que estão trabalhando nas padarias, que estão trabalhando nas farmácias, que estão atendendo nos hospitais, Senhor Deus, os atendentes, recepcionistas, seguranças, as cozinheiras, Senhor, todos que ali estão, Deus, para providenciar o melhor para aqueles que chegarem ali. Te pedimos, Deus, pelo estado de São Paulo, pelo estado do Rio de Janeiro. Te pedimos por aqueles que estão na favela sem água, Senhor. Tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia desta nação, ó Pai. E nós queremos nos agarrar em Ti nessa hora, porque o Senhor é aquele que nos dá a promessa de estar conosco. Nós só podemos olhar para Ti, Senhor, nessa tarde, porque se formos confiar em homens, se formos confiar naquilo que as estatísticas têm apresentado, o que será de nós? Mas nós estamos aqui para declarar que nós confiamos no Senhor e esperamos em Ti. Por isso, ó Pai, abençoa o Teu povo espalhado aqui pela região, espalhado pelo mundo, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, queridas, muito obrigado por estarem aqui conosco. Espero que
essa palavra tenha edificado o teu coração. Não esqueça de curtir, compartilhar também. E saiba, por trás de toda crise tem uma grande oportunidade. E um dos sinais também da volta de Cristo, embora não esteja aqui no texto de Lucas, mas está no texto de Mateus, que esse evangelho seria pregado a todas as nações. Então, em tempos como esse, né, o evangelho cada vez mais frutifica, se multiplica para as nações. Então, vamos compartilhar essa mensagem para que mais pessoas sejam atingidas e ouçam um pouquinho mais do Evangelho. Né? Você aí que é membro da Igreja Presbiteriana de Jacareí, né? Fique à vontade para compartilhar. E já lembrando, né? A nossa igreja fica na rua 15 de novembro, 247, no centro de Jacareí. Por enquanto, até segunda ordem, nós não vamos ter cultos. Assim que for liberado, nós teremos o nosso culto. Os nossos cultos acontecem sempre na quarta-feira, às 19h30, domingo pela manhã, nossa escola dominical às 9h e domingo à noite, às 19h. Enquanto não tem culto, nós vamos fazer essas devocionais e esses momentos aqui pelo Facebook para alimentar a nossa alma e também matar a saudade dos irmãos. Estou vendo aqui todos os irmãos cada vez mais se multiplicando, né? Amigos da minha cidade, minha mãe aqui está assistindo. Então que Deus continue abençoando poderosamente a vida de vocês. Amém? Um forte abraço e um beijo virtual em todos.